Olá, meu nome é Nina do canal English with Nina no Instagram e hoje a gente vai falar sobre aulas de conversação e por que somente aulas de conversação não funcionam. Com certeza você já ouviu falar sobre aulas de conversação ou já até fez alguma aula desse tipo. E normalmente as pessoas que procuram aulas de conversação são pessoas que já estudaram inglês antes, ou na infância ou na adolescência. Muitas até terminaram um curso de inglês completo, se formaram, mas pararam de praticar. E aí o inglês vai enferrujando, você começa a esquecer e aí você procura a aula de conversação para melhorar o seu inglês, né? A ideia é essa. Eu nunca tive um aluno que veio até mim falando: "Ah, Nina, eu quero aula de conversação para falar exatamente do jeito que eu já falo. Eu quero só manter o nível que eu já tenho." Não, a ideia é que você melhore o seu inglês. E aí que está a questão. Se o seu objetivo é aprimorar a sua gramática, o seu vocabulário, a sua fluência, a sua pronúncia, só falar o idioma com alguém não é suficiente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Para falar sobre conversação, a gente vai precisar entender 3 ideias primeiro: prática, revisão e feedback. Vamos lá. A gente só se torna bom em algo se a gente praticar aquilo. Pensa só, andar de bicicleta, dirigir, a gente só fica bom quando a gente pratica, né? Vou dar um exemplo prático que é cozinhando. Quando você está fazendo um prato pela primeira vez, você fica checando a receita o tempo todo, não fica? Deixa eu confirmar aqui se é 150 gramas de farinha, quantos ovos, o que coloca primeiro, o que coloca depois. O tempo todo você está checando. Quando você vai fazer a segunda vez, você ainda assim vai checar, né? Agora, quando já é a 10ª vez que você está fazendo o prato, muito provavelmente você já decorou aquelas medidas, você não precisa mais checar receita nenhuma. Você consegue fazer aquilo de memória. Então, é a prática, é fazer aquele prato várias vezes, que vai fazer com que você seja capaz de simplesmente chegar em qualquer cozinha que tenha os ingredientes e fazer aquele prato sem precisar checar receita nenhuma. Então, a gente consegue aplicar essa mesma lógica para qualquer idioma. Você pode aprender uma estrutura nova, uma palavra nova, mas se você não praticar aquilo, se você não de fato usar aquela estrutura várias vezes, você não vai conseguir internalizar ela, você não vai conseguir automatizar ela. Agora, nesse vídeo, conversando com vocês, eu não estou pensando nas estruturas gramaticais que eu estou usando. Eu não sei se eu estou usando pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Eu não sei, eu não estou pensando em gramática. Por quê? Porque eu sou fluente na língua portuguesa e eu sou proficiente na língua portuguesa. Então, o que eu preciso falar, as ideias que vêm na minha cabeça, já estão automatizadas em forma de linguagem. Eu consigo pensar uma coisa em português e automaticamente te falar ela. Eu não preciso pensar em qual estrutura eu vou precisar, entende? Então, essa automatização só vem com muita prática. Então, essa é a primeira ideia que eu preciso que fique muito clara. A segunda ideia que eu mencionei no início do vídeo é a revisão, que está conectada a essa ideia de prática, né? Então, o que a gente não revisa, aquele conteúdo que a gente não revisita de alguma forma, provavelmente a gente vai esquecer, tá? Para vocês terem uma ideia, para você se tornar capaz de reconhecer uma determinada estrutura e entender o que ela significa, você precisa ser exposto a essa estrutura uma média de 5 vezes, mais ou menos, tá? Então, vamos supor que você aprendeu o would. Você vai precisar ser exposto àquilo várias vezes, você vai precisar ser relembrado, ver alguns exemplos, aí pelo menos umas 5 vezes para você conseguir bater o olho no would e falar: eu sei o que isso significa. Um outro processo é você ser capaz de usar a estrutura would na sua fala ou na sua escrita corretamente de forma autônoma. Isso acontece porque a gente tem habilidades passivas, o listening e o reading. Por que passivo? Porque você está absorvendo informação. E a gente tem as habilidades ativas, que é o speaking e o writing, que é você mesmo dentro da sua cachola aqui produzindo inglês, ok? Então, para você ser capaz de usar uma estrutura corretamente, de forma autônoma, você vai precisar praticar aquilo uma média de 20, 25 vezes. Percebe a diferença? Então, reconhecer algo é muito diferente de ser capaz de usar aquilo na prática. Muito diferente. Então, sem essa revisão, a gente não consegue, de fato, transformar aquela linguagem passiva, aquelas palavras e aquelas estruturas que a gente reconhece, nas nossas habilidades ativas, ser capaz de escrever aquilo num texto corretamente, ser capaz de usar aquela palavra numa conversa, ok? Então é muito importante que ao longo desse estudo você tenha organização, onde você consegue compilar aquele vocabulário, aquelas estruturas e você consegue revisitar esse conteúdo. Isso pode ser através de um livro de gramática, através de um livro, texto, né, do curso de inglês, sabe? O Student's Book, o Workbook, ajuda bastante. Livros de vocabulário,
caderno, glossário. Um aplicativo muito legal que ajuda nesse aspecto, que muita gente gosta, é o Anki. Você vai encontrar vários tutoriais no YouTube de como usar o Anki. Então, essa organização é muito importante, porque aquilo que a gente não revisita, a gente esquece. Ou muitas vezes a gente até lembra, mas na hora que a gente vai usar, a gente usa errado, porque a gente não automatizou aquilo da forma correta, a gente não praticou o suficiente aquela estrutura, ok? Com certeza você já se viu nesse lugar, em que você sabe da palavra, você já estudou aquilo, mas você não lembra. Ou você sabe que a palavra é aquela, mas você não tem certeza como que usa na frase. E é exatamente isso que está acontecendo. Você precisa automatizar aquela estrutura. E aí a gente entra no último ponto, que é o feedback. Lembra no início do vídeo que eu falei para você que só conversação sozinha não dá jeito, não funciona? Eu vou te explicar agora por quê. Muita gente acha que o simples fato de morar fora é suficiente para você se tornar fluente e proficiente naquela língua. Então, primeiro vamos entender qual é a diferença entre fluência e proficiência. Fluência é o quão facilmente você se comunica. Se você forma as frases com rapidez, se você entende o que está sendo dito, se você consegue interagir de forma natural, com facilidade, ok? Proficiência é dominar um idioma no nível proficiente, no nível avançado. E aí vai entrar pronúncia, vocabulário, gramática, ok? Então, é perfeitamente possível um aluno de intermediário ser fluente. Eu tenho um amigo, eu sempre dou ele de exemplo para os meus alunos. Quando eu morei na Austrália, eu conheci um colombiano que já estava morando lá há 6 anos. Ele tinha um listening impecável, ele conseguia falar inglês com gente de qualquer lugar do mundo, ele entendia todos os imigrantes, chineses, indianos, qualquer tipo de sotaque, ele se comunicava muito bem, ele não tinha dificuldade nenhuma e ele cometia vários pequenos erros gramaticais ao longo do discurso dele que não impediam a comunicação, por isso que ele é tão fluente, a pessoa entendia ele perfeitamente, ele conseguia se comunicar sem dificuldade nenhuma, mas ele não tinha um nível de inglês proficiente, um nível de inglês avançado, porque ele cometia erros que são compatíveis com o nível intermediário. Um erro que ele sempre cometia, por exemplo, é o S do he, she, it. Sabe quando você fala I work, you work, he works, she works? Ele nunca usava esse S, por exemplo. Nem sempre ele acertava o don't e o doesn't, por exemplo. Então ele cometia erros que são ali do intermediário, mas ele se comunicava muito bem, ele era muito fluente. Então a gente precisa esquecer essa história de que morar fora é suficiente para você ter um inglês avançado. Sem dúvida alguma, você vai conseguir se comunicar muito melhor conforme você está vivendo num país que fala aquele idioma, mas você pode ser eternamente um upper intermediate e nunca de fato chegar no avançado. E por que isso acontece? Porque você não tem orientação, você não tem feedback, você não tem ninguém falando para você assim, ó, preste atenção nesse detalhe aqui, você está usando essa estrutura errada. Ó, eu entendi o que você quis dizer, mas tem um jeito melhor de falar isso em inglês. Essa preposição aqui não está certa não, é outra preposição. Você não tem ninguém te mostrando aonde você está errando. E é aí que entra a gramática. A gente não vai estudar no curso de conversação a gramática inteira, da unidade 1 à unidade 105. A proposta não é essa. A proposta é que você estude e revise gramática, sim, bastante, mas só de acordo com os seus erros. Como que isso acontece na prática? Vamos supor que a gente esteja tendo uma aula de conversação sobre música. E eu vou te fazer várias perguntas. O que você escuta quando você está triste, quando você está feliz, quando você está numa festa? O que você gosta de fazer enquanto você escuta música? Quais tipos de música você gosta, quais que você detesta? E ao longo desse bate-papo, eu estou anotando tudo que você está falando. Logo depois desse momento de speaking, a gente vai ter um momento de feedback. E o que acontece nesse momento? Eu vou te mostrar por escrito tudo que você falou. Sim, eu digito muito rápido. E eu vou te mostrar ali, bonitinho, todos os pequenos errinhos que você cometeu. E eu vou te dizer qual é a unidade da gramática que você tem que revisar para melhorar aquele ponto. Então você vai sim estudar gramática, você vai estudar bastante gramática, mas só aquilo que você precisa revisar. Só aquelas estruturas que você está tentando usar, ou seja, elas são úteis para você, você precisou delas em algum momento, mas ainda não está saindo redondinho, ainda não está saindo da melhor forma possível. Então você está precisando o quê? Revisitar, relembrar, praticar um pouco mais para conseguir automatizar aquela estrutura. Fez sentido? E foi pensando nisso que eu fiz o curso de conversação e gramática, porque eu acredito que só falar o idioma, apesar de te ajudar muito na fluência,
não é suficiente para te levar à proficiência, para te levar a um nível de inglês avançado. Então essas aulas sempre têm temas variados da nossa vida, do nosso cotidiano, assuntos que estão sendo discutidos nos jornais. Recentemente, por exemplo, eu preparei uma aula sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eu preparei uma aula sobre o movimento Black Lives Matter. Uma outra aula muito legal foi sobre inteligência artificial e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E quando eu preparo essas aulas, eu sempre penso em quais são as palavras e qual é o vocabulário que a gente precisa para conversar sobre esse assunto. Essas aulas têm sempre assuntos variados do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, assuntos que estão sendo discutidos no jornal, e eu sempre trago muito vocabulário relacionado a esse tema. Então, se a gente está, por exemplo, falando sobre as eleições presidenciais, eu vou trazer uma série de vocabulário relacionado à política para que a gente consiga falar sobre esse assunto de forma mais natural. Então, como é que a gente fala senador, governador, prefeito, eleições, voto, eleitor, urna, sigilo? Eu vou sempre pensar no que a gente chama em inglês de Topic Related Vocabulary, ou seja, quais palavras estão relacionadas àquele assunto e vão te ajudar a falar sobre ele de forma mais natural. Eu também sempre trago vídeos, matérias de jornal, diferentes maneiras para a gente debater aquele assunto. E um outro ponto crucial para mim nas aulas de conversação e gramática é o debate, né? Porque o que a gente quer na prática? A gente não quer se comunicar melhor? A gente não quer se expressar melhor? A gente não quer ser capaz de sentar numa mesa de bar com um falante nativo e conversar sobre assuntos diferentes? Para isso, a gente vai precisar desenvolver a habilidade de debater um assunto, concordar, discordar, entender diferentes pontos de vista. Então, quando eu procuro essas matérias de jornal e esses vídeos, eu tenho sempre isso em mente. O quão diversificada ficou essa aula, quantas diferentes perspectivas eu estou abordando, qual é a riqueza do vocabulário que eu estou apresentando. E é lógico, eu sempre procuro instigar o uso de estruturas gramaticais interessantes que vão te ajudar a falar sobre aquele assunto. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Na aula que eu preparei sobre infância, eu quis revisar com os alunos wish e if. Como que eu fiz isso? Eu perguntei para eles o que eles não fizeram na infância, mas gostariam de ter feito. E aí a gente revisou como usar wish para falar sobre as nossas vontades ou os nossos arrependimentos em relação ao passado. E aí eles falaram sobre tudo o que eles queriam ter feito na infância. E aí eu perguntei para eles como que teria sido se eles tivessem feito aquilo ou se determinada coisa tivesse acontecido. Um dos meus alunos disse que não estudou inglês quando era criança, mas que queria ter estudado, então esse é um arrependimento dele. Eu perguntei para ele, o que você teria feito se você tivesse estudado inglês? Ou o que seria diferente na sua vida hoje se você tivesse estudado inglês e se formado em inglês quando você era adolescente? Para você falar sobre isso em inglês, você vai precisar usar uma condicional, que é o if. E foi aí que a gente revisou como usar o if para falar sobre o passado, que é o que a gente chama em inglês de third conditional. Então vocês veem que eu sempre puxo gramática para a aula, mas pensando na prática, porque essas estruturas são úteis e são naturais para a gente falar sobre a nossa infância. Então, além dos tópicos gramaticais que eu vou pedir para você revisar porque você errou em aula, a gente sempre tem diferentes tópicos gramaticais que eu trago para cada aula como forma de enriquecer essa discussão e checar se você tem a habilidade de falar de forma natural sobre aquele assunto, ok? Então, resumidamente, esse é o curso de conversação e gramática. Eu confesso para vocês que eu dou diferentes cursos, mas esse é um dos meus xodóis, porque eu tenho um feedback muito legal, as pessoas gostam muito dessa dinâmica da aula e eu tenho um resultado maravilhoso, onde eu vejo os meus alunos usando palavras que eles aprenderam em lições anteriores, eu vejo eles usando estruturas que a gente revisou, eu vejo meus alunos se tornando muito mais seguros, muito mais autônomos, mais capazes de se comunicar sobre assuntos diferentes, às vezes alguns assuntos difíceis, como isso, eleição, política ou meio ambiente. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre o curso de conversação e gramática, é só entrar em contato com a gente. E se você gostou desse conteúdo, de entender melhor como que o nosso cérebro funciona quando a gente está aprendendo o idioma e quais os aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração, deixa aqui no comentário e até o próximo vídeo.